Então, nosso estudo de hoje é Arte no Espiritismo. E será proferida a palestra pelo Rafael Vicentini, que é trabalhador da Casa Espírita Irmã Meimei. Boa noite a todos. É um grande prazer estar nessa casa pela primeira vez para fazer um estudo com vocês. Já estive aqui várias vezes, mas é a primeira vez que eu falo. Agradeço ao convite. E para dar início às nossas reflexões, eu vou contar uma pequena história narrada no livro Boa Nova, no capítulo 3º. Narra-nos Humberto de Campos que depois que o mestre ficou por 40 dias e 40 noites no deserto, ele caminhou em direção a Jerusalém. E lá chegando, adentrando-se ao grande templo, se demora nas grandes escadarias para se refazer da viagem. Ali perto, um grupo de sacerdotes estavam conversando. E um deles, o mais jovem, chamado Hanã, que mais tarde seria um dos grandes perseguidores de sua causa, aproximou-se dele e lhe interrogou: que viestes fazer em Jerusalém? Venho em Jerusalém para a fundação do reino de Deus. Aquele jovem orgulhoso, e então, observando aquela figura simples e majestosa, lhe interrogou: que pensas tu venha a ser isso? E ele responde: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Uma obra divina em tuas mãos? Acaso conta com o auxílio de algum príncipe ou de algum rei que possa te ajudar em tal empreendimento? E então Jesus lhe responde: os meus colaboradores virão de todas as partes. Ora, Nazareno, mas é claro, os tolos, os ignorantes estão por toda parte. Mas me responda uma coisa: acaso já vistes alguma escultura primorosa feita de lama? Jesus então lhe diz: não existe mármore mais formoso que o do sentimento, e não existe cinzel superior ao da boa vontade. Aquele jovem então fica desconcertado ante a sabedoria daquele homem simples, tenta formular uma nova pergunta: acaso os conhece Atenas ou Espartas? E Jesus finaliza o diálogo dizendo: eu conheço o amor e a verdade. Então, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Com essa história, daremos início às nossas reflexões em torno da arte e o espiritismo, como que elas estão associadas. Alta de Souza, através de Chico Xavier, nos disse que a arte nobre, ativa e bela, venha de crentes ou ateus, é sempre luz que revela a providência de Deus. Nessas imagens aqui vemos um cavalo feita numa pintura chamada rupestre, que foi datada a mais ou menos 15.000 a 10.000 anos antes de Cristo. Por que o ser primitivo àquela época já tinha essa necessidade de estar se expressando através da arte? No seu significado no dicionário, a arte em geral é o meio, o processo adequado para a execução de qualquer coisa. Do latim ars, significando técnica ou habilidade, pode ser entendida como a atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio de uma grande variedade de linguagens, tais como arquitetura, escultura, pintura, escrita, música, dança e cinema, em suas variadas combinações.
O processo criativo se dá a partir da percepção, com o intuito de expressar emoções e ideias, objetivando um significado único e estética diferente para cada obra. Então vamos pegar aqui, percepção, emoções e ideias. Todo o artista, ele se expressa através das suas ideias e emoções, através do mundo que se encontra à sua volta. Os artistas, em todos os períodos da nossa história, ele foi influenciado pelo meio em que ele se encontrava. E essas pinturas rupestres, datadas mais ou menos há 15 mil anos antes de Cristo, algumas teorias dizem que os seres primitivos àquela época pintavam os animais nas cavernas com o intuito de ter algum poder mágico sobre eles. Era como se fosse uma espécie de um ritual para que eles pudessem se apoderar do espírito daqueles animais, porque à época eram muito grandes e difíceis de serem caçados, né? E temos vários exemplos de grandes nomes que tentaram explicar o que seria a arte. Aristóteles disse que a arte é a imitação das coisas tais como elas deveriam ser. Uma parte de um idealismo de como as coisas deveriam ser. Porque naquela época, na Grécia, a arte era toda formada através da ideia da beleza, como o homem como centro do universo e buscando o belo. Por isso que a arte grega é tão rica e tão presente até os dias atuais. Que ela foi tão forte que os próprios romanos, quando invadiram a Grécia, ficaram encantados com aquela arte e influenciou muito na formação do povo romano também. Zola, que fora um grande escritor francês do século XIX, disse que a arte é a natureza vista através de um temperamento. Eu achei isso fantástico. A arte é a natureza vista através de um temperamento, porque o artista é aquele ser que observa e, a partir da sua percepção, ele forma uma arte. Por exemplo, Beethoven, aquele grande artista do século XIX, com aquela música muito vibrante e explosiva, ele então captava essas ideias que ele via à sua volta e trazia através da sua personalidade aquela música tão bonita e tão forte como ele passou para a gente. Arte mais belo, igual a belas artes. Antes de falar sobre isso, eu sou formado em artes, Eu estudei na UFES em 2004, mais ou menos. E desde quando eu entrei, tinha um grande conflito entre os professores com relação da definição de arte. Alguns, chamados de mais conservadores, diziam que a arte tinha a finalidade de trazer a imagem da forma mais perfeita possível, copiando da natureza. Já outros, com pensamento mais modernos, diziam que o artista não poderia se influenciar por aqueles artistas clássicos do passado para não influenciar o seu traço. Porque ao longo do período da evolução humana, a arte passou por diversos pontos. Por exemplo, até o século XVIII, a arte tinha a finalidade de capturar a natureza da forma mais perfeita possível. Então, os artistas, eles desenvolveram uma técnica perfeita, capaz de retratar tudo aquilo que estava à sua volta da forma mais fiel possível. Mas quando inventaram, então, a máquina fotográfica, os artistas da época, então, ficaram deslocados, porque a máquina, então, fazia o trabalho que os artistas realizavam.
Então criou-se o movimento do impressionismo, que foram aqueles traços mais rápidos, né, mostrando a paisagem, mas não daquela forma perfeita, onde as tintas eram amostras e as pinceladas também. Então a arte, a partir daquele momento, passou por diversos tipos de mudanças, até chegar ao ponto da arte conceitual do século XX, onde nas galerias, ao invés dos quadros, das pinturas, eram colocadas as chamadas instalações, onde colocavam-se, por exemplo, uma privada no meio de uma galeria, escrevia-se um texto explicando o motivo daquilo, e a pessoa então tomava a sua conclusão. Eu, particularmente, sempre fiquei muito chocado com esse tipo de arte quando eu entrei na academia, porque o meu pai, ele é artista plástico, e eu tive contato da arte desde muito jovem, né? E ele tem um traço muito bonito, assim, muito legal. E no primeiro dia que eu entrei na UFES, lá na UFES tem aquela espécie de um anfiteatro, né? No meio ele é aberto e por volta são as salas. E eu vi um jovem lá empilhando um monte de caixa, assim, até o teto. Aí eu perguntei, o que é isso que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou fazendo uma instalação. Eu falei, e o que é uma instalação? Ele, isso é uma arte. Aí eu já fiquei muito confuso, né? Mas vamos ler aqui o que está o significado das belas artes. Associado ao belo, surgem nossas dificuldades no entendimento do significado das belas artes. Dizer o que é a primeira é dizer o que é o segundo. E isto representa um desafio que ainda perdura, não obstante o esforço de mentes reconhecidamente brilhantes, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Plotino, Kant, Schelling, Hegel, Croce, etc., que têm se debruçado sobre o tema. Então, ao longo da história da arte, né, muitos artistas tentam explicar o significado da arte em nossas vidas. Porém, Leon Denis, no livro O Espiritismo na Arte, ele nos fala a respeito do significado da arte e qual é o papel dela na doutrina espírita e na colaboração dela para a edificação dos homens. Ele diz o seguinte: o objetivo essencial da arte, já dissemos, é a busca e a realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a busca de Deus, uma vez que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Quanto mais a inteligência se purifica, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo essencial da evolução será, portanto, a busca e a conquista da beleza a fim de realizá-la no ser e em suas obras, tal a regra da alma em sua ascensão infinita. Então, o belo, o bom e o útil, como disse André Luiz no livro Conduta Espírita, são os ideais que a arte tem para as nossas vidas, com o papel de contribuir com a nossa evolução. Então, a arte espírita, a arte enobrecida, é aquela que traz algo de bom e que irá nos auxiliar para o nosso desenvolvimento físico e moral. Hoje, por acaso, eu estava vendo uma entrevista daquele ator famoso, Jim Carrey. Ele passou por um período muito difícil há uns anos atrás, em que a sua namorada, sua companheira, cometeu suicídio. Ele ficou num estado de depressão profunda, a ponto também de querer cometer o suicídio. Ele disse que a arte que o salvou, porque ele, a partir daquele momento, ele começou a pintar como uma forma de terapia, e aquilo fez tanto bem para ele que ele conseguiu se curar e conseguiu superar aquela dificuldade que ele estava passando momentânea. Então, a arte verdadeira é essa que irá nos ajudar a nos elevar moralmente.
Dora Encontre é uma escritora, jornalista espírita, que escreveu diversos livros no campo da pedagogia, no campo da espiritualidade e no campo das artes. E ela disse o seguinte: entre a prática do bem e a busca da verdade está o anseio pelo belo. Desenvolvimento moral, intelectual e estético integram as necessidades evolutivas do espírito. O amor, a sabedoria e a beleza são aspectos inseparáveis da perfeição. Para definirmos melhor uma proposta de educação estética, temos de desmistificar os conceitos de arte e artista. A arte não é apenas a produção específica de poesia, pintura e música. E artistas não são apenas alguns privilegiados que demonstram um talento inato. A arte é uma forma de manifestação existencial do espírito. Assim foi Jesus. Então ela diz aqui: o amor, a sabedoria e a beleza são aspectos inseparáveis da perfeição. Todos nós, para atingirmos a perfeição, devemos passar pelo campo da inteligência e no campo dos sentimentos, onde também a beleza e a busca pelo belo também estão associados a esse processo evolutivo. E tem um livro que eu acho muito interessante chamado Devassando o Invisível, que é um livro da Ivone Pereira, que são relatos que ela faz com relação às suas experiências no campo da mediunidade. E a Ivone Pereira, ela tinha uma capacidade muito grande de se desdobrar conscientemente no processo do sono. E muitas vezes ela era levada pelo seu guia espiritual a diversas regiões com o intuito de estudar. E um dia ela foi levada para uma região espiritual onde ela teve a oportunidade de conhecer o espírito de Chopin. Chopin, como a maioria de nós sabe, né, foi um grande compositor e músico do século XIX no piano. Ele era um exímio instrumentista e escreveu composições belíssimas. E ele estava falando com a Ivone que ele se dedicou no campo das artes ao longo de várias existências. Por exemplo, na época de Roma, ele havia vindo à Terra com o nome de Ovídio, um grande poeta romano. Depois ele veio no século XV como Rafael Sanzio, um dos grandes artistas do Renascimento no campo da pintura e da arquitetura. Depois, no século XIX, ele veio no campo da música, como Chopin. E ele disse algo curioso para ela, que depois de tantos séculos se dedicando às artes, ele estava se preparando para reencarnar no século XXI, no campo da ciência. E que ele iria ficar momentaneamente adormecidas as suas faculdades já desenvolvidas no campo das artes, para que ele pudesse se desenvolver no campo da ciência. Ele queria ser médico. Por isso que ele fala aqui que o amor, a sabedoria e a beleza são aspectos inseparáveis da perfeição. Todos nós, para atingirmos a perfeição, deveremos passar e aprender todas as coisas, assim como Jesus, né? E ela fala aqui um ponto que eu achei muito interessante, né? O artista não são apenas alguns privilegiados que demonstram um talento inato. A arte é uma forma de manifestação existencial do espírito. E no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala a respeito dos bons espíritas, ele fala uma passagem que eu acho muito interessante, né? Muito fortes são os laços da matéria que o prendem, ao passo que dificultam o processo de compreensão deles com relação a tudo que transcende as coisas materiais. Ao passo que alguns
recém-saídos da adolescência, conseguem apreender os postulados, a mensagem da doutrina espírita de uma forma muito mais intensa e muito mais completa do que outros que ficam muitos anos estudando. E ele fala que isso é com relação à maturidade do espírito, com relação à sua sensibilidade espiritual. Ele faz uma comparação muito interessante. Nuns é como o artista, o músico, que basta apenas alguns acordes para lhe comover, ao passo que outros ouvem apenas sons. Então a sensibilidade espiritual, a sensibilidade por campo das artes, independe se nós temos habilidades específicas no campo da arte, mas aquela sensibilidade de compreender e de sentir-se tocado com relação àquela arte é que nos torna o nosso espírito de artistas. No livro Memórias de um Suicida, é muito interessante o relato do Camilo Castelo Branco, que logo após ele ter sido resgatado daquela região do Vale dos Suicidas, ele foi levado a uma colônia espiritual onde recebeu um tratamento intenso, né, pelos servos de Maria, para poder recuperar o seu perispírito, que foi grandemente lesionado pelo ato do suicídio cometido. Porém, mesmo com todo o amparo dos benfeitores espirituais que estavam em torno dele, o auxiliando, ele sentia-se muito angustiado, sentindo ainda os incômodos daquele ato do tiro que ele praticou contra si mesmo, né? E ficou vários meses nessa terapia do passe, da água magnética. E um dia ele foi levado para um campo, onde lá teve uma apresentação artística de um teatro. E aquela apresentação artística lhe tocou tão profundamente o espírito, porque ele era escritor nessa última existência, lhe tocou tão grandemente que ele conseguiu se libertar dos últimos laços que o prendiam àquele ato do suicídio e que lhe traziam sensações penosas. Ele disse: todas as terapias que eu fiz aqui no mundo espiritual, todas as horas de conversa que tive com os benfeitores, não foram suficientes para ser maior do que essa emoção que eu senti nesse momento, ao ver essa apresentação artística dessas pessoas aqui. Olha como a arte tem esse poder. Então ela fala que a arte é uma forma de manifestação existencial do Espírito. Assim foi Jesus. Jesus foi o maior artista que passou aqui na Terra. Porque ele, segundo Emmanuel, fora o Verbo divino escolhido por Deus para reunir aquela energia que se encontrava na nebulosa solar, do fluido cósmico universal, e através do seu pensamento puro e perfeito, deu forma ao nosso planeta Terra. E segundo os relatos de Emmanuel, a preocupação de Jesus e dos seus arquitetos, a preocupação principal dele é para dar a forma mais bonita e bela possível ao nosso planeta. Por isso que a natureza que nós vemos é tão bonita e perfeita, porque foi Jesus, junto com os seus arquitetos, que a projetaram. Então Jesus foi o maior artista que nós temos conhecimento aqui na Terra. Jesus, o arquétipo do belo e do bem. A resposta de Paulo, o apóstolo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos é muito interessante. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. O objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo.
Então a doutrina espírita nos diz que nós fomos criados simples e ignorantes e estamos num processo de desenvolvimento. E para atingirmos então a condição de perfeição no estado de Jesus, devemos passar pela justiça, o amor e a ciência, e pelo culto harmonioso do belo e do bem. Então, por tudo que nós estamos passando, iremos um dia também sermos como esses grandes artistas que passaram pela nossa humanidade. Por que estudar a arte à luz do Espiritismo? O estudo do Espiritismo, em suas relações com a arte, encerra os mais amplos problemas do pensamento e da vida. Ele nos mostra a ascensão do ser na escala das existências e dos mundos, em direção a uma concepção sempre mais ampla e mais precisa das regras de harmonia e de beleza, de acordo com as quais todas as coisas são estabelecidas no universo. Nessa magnífica ascensão, a inteligência cresce pouco a pouco, os germes do bem e do belo nela depositados desenvolve-se ao mesmo tempo que se amplia sua compreensão da lei eterna beleza. Isso está em Leon Denis. A arte, ao longo desse período, ela passou por diversas transformações. E presentemente no século XXI, como ela é um reflexo da nossa sociedade, da nossa percepção, dos nossos sentimentos, então vemos a arte, então, nos dias atuais, voltadas basicamente para a exteriorização das expressões mais grosseiras, salvo poucas exceções. Se nós formos observar a qualidade das músicas, das artes plásticas, até mesmo dos filmes que são passados para a gente, né, com cenas de muita violência, com cenas realmente voltadas para a expressão do sexo, da traição. E nos dias atuais, o Espiritismo tem um grande papel de trazer novamente esses ideais de beleza, de utilidade e de bondade. Tanto que a Ivone Pereira, nesse livro Devassando o Invisível, ela disse que nesse século XXI estariam reencarnando os grandes artistas do passado, que inspiraram a humanidade em todas as épocas, a fim de estarem novamente trazendo esses ideais de beleza, de bondade e de utilidade, auxiliando assim a humanidade no seu despertar do ser espiritual. Espíritos como Victor Hugo, espíritos como os grandes compositores do passado, como Bach, Mozart, Beethoven e tantos outros artistas estariam comprometidos a estarem novamente aqui na Terra, nesse grande processo de transição planetária, a fim de contribuírem para a elevação do sentimento dos homens. A Dora Encontre, no livro A Educação Estética, ela diz o seguinte: trata-se, assim, de compreender que o sentido estético deve ser desenvolvido no espírito, como forma de manifestar o bem e a verdade. Uma ação nobre ou uma grande verdade jamais serão feias, bizarras ou desarmônicas. Quando nos defrontamos com alguma manifestação de perfeição, como a natureza, por exemplo, que é a arte materializada de Deus, experimentaremos a sensação de bem-estar e enlevo de que tudo é harmônico, simples, compreensível e belo. Então, é interessante essa fala que uma ação nobre ou uma grande verdade jamais serão feias, bizarras ou desarmônicas. Trarão sempre sentimentos bons e elevados para a gente. Lembramos aqui que todo o espírito
que emana de Deus não apenas possui uma centelha da inteligência divina, como ainda goza de uma parcela do poder criador. Poder que ele é chamado a manifestar cada vez mais no decorrer de sua evolução, tanto em suas encarnações planetárias, como na vida no espaço. É interessante ele falar aqui como na vida no espaço, porque nas obras de André Luiz, em diversos momentos ele cita a arte no mundo espiritual. Em Nosso Lar mesmo, André Luiz disse que existe o campo da música, onde lá as pessoas iam para estarem escutando música clássica e estarem se confraternizando. No livro segundo, chamado Os Mensageiros, André Luiz, ele é levado junto com o seu benfeitor espiritual para uma região do umbral, que era uma espécie de uma escola e hospital para os espíritos que estavam sendo socorridos naquela região de sofrimento. E numa noite, após os trabalhos realizados, eles foram levados para um grande salão, onde os trabalhadores estariam ali confraternizando, conversando e estando distraídos das preocupações dos trabalhos do dia a dia. E no meio do salão tinha um piano de cauda muito grande, e uma jovem então é convidada a tocar uma música ao piano, ao que todos ouviram a tocata e fuga em ré menor de Bach. E todos ficaram profundamente comovidos com aquela melodia que remetia às suas últimas existências aqui na Terra. E havia entre eles um espírito chamado Celina, que era um espírito altamente iluminado que estava ali a visitar um ente querido. E ela então fora convidada a tocar uma melodia ao piano. E diz André Luiz que quando ela começou a tocar uma melodia, do seu peito se desprendia uma luz azulada que preenchia todo o ambiente envolvendo aos participantes. Era então pronunciada uma oração não verbalizada. E eles então foram levados a uma emoção sublime, jamais experimentadas aqui na Terra. E André Luiz então diz que aquela música de Bach havia comovido a todos com as suas emoções dos sentimentos da terra. Mas aquele espírito superior, ao tocar aquela melodia, envolveu a todos para as regiões superiores da vida. Como que a arte está associada ao processo de evolução? Segundo Leon Denis, a arte que nós conhecemos aqui na Terra, ela é considerada nos mundos espirituais superiores como simples rabiscos de crianças. Então, nossa arte, em comparação ao mundo espiritual superior, é muito pobre ainda. E André Luiz, percorrendo um dos corredores desse centro dos mensageiros, lá em Nosso Lar, ele viu uma obra de arte muito conhecida na Terra. E ele ficou encantado, porque era uma cópia perfeita de um quadro muito famoso aqui da Terra. E então ele percebeu que o quadro era dotado de certa vitalidade. As cores se movimentavam e o quadro tinha como uma espécie de vida. E ele então exclamou ao seu amigo, que era o seu guia, dizendo: "Oh, que quadro lindo! Que expressão tão bela dessa réplica que foi feita na Terra." E então o benfeitor virou para André e disse: "Não, meu filho, esse quadro aqui foi copiado por um irmão da Terra, um artista, que veio aqui em desdobramento e, observando o quadro, ao retornar ao corpo físico, procurou retratar de forma muito imperfeita. E este quadro aqui ainda é uma réplica de outro que existe em regiões mais elevadas que a nossa." Ou seja, a arte está sempre em evolução no nosso processo de desenvolvimento. É interessante uma passagem de um livro, eu acho que é
por detrás do véu de Ísis, em que o Chico Xavier estava sendo entrevistado por um companheiro, né? E o Chico contou a história de 2 repórteres, né? Que foram disfarçados até a sua casa, dizendo-se serem americanos. E eles eram paulistas, mas chegaram lá conversando em inglês com um tradutor, né? E o Chico, então, escreveu uma dedicatória para eles. E quando eles voltaram para a sua cidade, eles viram que eles tinham sido, então, desmascarados, assim, porque o Chico falou para eles, né, escreveu a mensagem em inglês. E eles, então, questionaram a mensagem de Emmanuel, mas Chico, o Emmanuel não conjugou muito bem o verbo aqui em inglês, né? E o Emmanuel falou assim com o Chico: olha, Chico, peça desculpa para os nossos amigos, porque eu ainda estou estudando inglês aqui no mundo espiritual. Olha que coisa interessante. Os espíritos jamais cessam de aprender. E Emmanuel, mesmo com todo o seu cabedal de conhecimentos, estava ainda tendo tempo de estudar outro idioma. Olha que coisa interessante. Então, nosso processo de evolução ele é constante e permanente. No livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz diz o seguinte: o fluido cósmico, também chamado fluido universal, é o plasma divino. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas, a eles agregadas em processo de comunhão indescritível. Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Pai Celeste, que faz deles os agentes orientadores da criação excelsa. Então ele está falando aqui o seguinte, que no universo existem 3 elementos primordiais: Deus, Espírito e Matéria. E que o princípio inteligente, o Espírito, este atua diretamente sobre esse fluido cósmico universal, ou essa energia primitiva, e dá qualidades a essa energia. Os espíritos superiores, os chamados espíritos crísticos, como nos disse Emmanuel, que em nosso sistema solar, em torno do nosso Sol, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida, do qual Jesus é um dos seus membros divinos. E que fora esse mesmo Cristo que fora escolhido por Deus para pegar essa energia que se encontrava dispersa e dar forma ao nosso planeta Terra. Então os espíritos superiores dão um processo de contribuição da cocriação em plano maior. Mas nós também estamos nesse mesmo processo em plano menor, não é verdade? Compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico, ou plasma divino, é a força em que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Evolução em Dois Mundos. Esse livro é fantástico. Então ele nos fala a respeito da nossa parte de contribuição com relação à criação. André Luiz, recebendo orientação de Lísias, falando a respeito da colônia de Nosso Lar, disse que ela foi criada pelos primeiros portugueses que desencarnaram e começaram então a construção dessa cidade espiritual. E o processo de construção, dessa criação, toda ela é formada a partir da força do pensamento.
Para o espírito não são necessários os braços e as mãos para construírem os templos ou as grandes criações, mas o pensamento dele dá forma e dá vitalidade a tudo que se chama matéria. No livro do Leon Denis chamado O Grande Enigma, ele diz que a contemplação permite enxergar o cosmos além das formas, indo à essência do seu existir, do seu vir a ser, até alcançar sua substância primordial, a grande lei e finalmente Deus. No ato de contemplar o céu estrelado, a montanha, a floresta, o mar, os seres ou o homem despertam sentimentos elevados ligados ao belo e uma convicção intensa sobre a ordem cósmica ou Deus. Então, no ato da contemplação da criação de Deus, é que nós estamos entrando em sintonia com o nosso Pai Celestial. Por isso que Jesus, muitas vezes após o atendimento à multidão das pessoas infortunadas, dos sofredores, dos obsidiados, ele se recolhia em oração nos lugares mais distanciados, onde ele pudesse, então, no processo da contemplação da criação de Deus, entrar em comunhão com o Pai e dali receber o amparo para a sua tarefa. Como disse Caetano Veloso, olho para o céu, tantas estrelas a refletirem a imensidão do universo que existe dentro de nós. Ou como nos disse o próprio Leon Denis também, tenhamos como templo o universo. A natureza e tudo que existe é obra divina de Deus para todos nós. Tem uma passagem curiosa em que Divaldo estava no momento de psicografia do livro Filhos de Deus, estava escrevendo mensagens com relação a nessa identidade, com relação a sermos filhos de Deus. E um dia, Joana de Ângeles, após a psicografia, convidou Divaldo a ir em direção à janela. Então ele abriu e era de madrugada, estava um céu muito estrelado, com muitas estrelas bonitas, brilhantes. E Joana de Ângeles virou para ele e disse: veja isso, meu filho, tudo isso é seu. Ele então ficou muito comovido. Ah, Joana, tudo isso é meu mesmo? Claro, meu filho. É só você esperar que o seu pai morra para você herdar tudo isso, né? Então, falando para a gente que Deus nos deu tudo que existe no universo. E somos filhos dele. E todo o universo faz parte de nós. Então, estamos todos ligados uns aos outros nesse processo de evolução. Aqui são algumas imagens, né, da arte materializada de Deus. Olha que coisa linda. O nosso planeta Terra, um campo, a lua, os animais. Todas as manifestações artísticas, música, dança, teatro, poesia, escultura, pintura, arquitetura, fotografia, podem e devem estar a serviço da elevação para Deus. Para tanto, é preciso saber distinguir o que são os impulsos do subconsciente que se utilizam da arte para atiçar as forças psíquicas primitivas, aprisionando-nos mais ainda em nosso passado evolutivo matéria daquilo que é a atração de Deus. Então, a arte tem a finalidade de nos colocar em contato com Deus. E tudo aquilo que representa os nossos impulsos ainda dos nossos passados equivocados, representam ainda aquela arte que se encontra rasa, que não aprendeu ainda a ascender em direção aos planos mais elevados. Vou pular um pouquinho aqui porque não vai dar tempo.
Na parte da inspiração com relação aos artistas, né, com relação dessa interação de como se processa a inspiração dos artistas aqui na Terra para trazer essa mensagem. Tem uma passagem, um livro que eu li há muitos anos e que é um dos livros mais bonitos não espíritas que eu conheço, chamado O Profeta, que é de Khalil Gibran. E esse é um livro muito, muito bonito, que traz um conceito de filosofia assim, muito elevada, muito enobrecida. E o Khalil Gibran relata que quando ele estava a escrever essa obra, ele entrava numa espécie de transe febril. E então começava a falar e a sua assistente escrevia. E escreviam coisas maravilhosas, né? Mostrando como que dá esse processo da inspiração. A arte bem compreendida é um poderoso meio de elevação e de renovação. É a fonte dos mais puros prazeres da alma. Ela embeleza a vida, sustenta e consola na provação e traça para o espírito antecipadamente as rotas para o céu. Quando a arte é sustentada e inspirada por uma fé sincera, por um nobre ideal, é sempre uma fonte fecunda de instrução, um meio incomparável de civilização e de aperfeiçoamento. Então, o artista que já despertou para os sentimentos mais enobrecidos, estes sempre estarão sendo instruídos pelos espíritos enobrecidos que querem trazer à humanidade as obras elevadas para a Terra. E tem um exemplo de Mozart. Mozart foi um grande compositor do século XVII. E segundo o Allan Kardec, Mozart teria vindo do planeta Júpiter, que é um dos planetas mais evoluídos do nosso sistema solar. E fora um espírito que, mesmo quando estava encarnado aqui na Terra, ele fora muito talentoso desde a primeira idade. Com 3 anos já tocava piano e com 5 ou 6 já escreveu sua primeira sinfonia. Então era um espírito altamente evoluído que veio com uma missão de trazer a arte enobrecida para a Terra. E tinha um fato muito interessante com Mozart, porque o seu processo de criação era algo extraordinário. Quando ele estava a escrever as suas obras, ele jamais rasurava. Ele nunca voltava para corrigir um trecho musical ou alterar alguma sequência de notas que ele havia escrito. E todos ficavam muito curiosos, porque todos os grandes compositores, eles sempre modificavam as partituras, né, até ficar da forma como eles gostariam. E Mozart não, a coisa vinha pronta. E então um amigo seu lhe perguntou por carta como que daria esse processo da composição. E ele diz o seguinte: dizeis que gostaria de saber qual é a minha maneira de compor e qual é o meu método. Verdadeiramente eu não posso vos dizer mais do que eu vou falar, porque eu mesmo não sei nada a respeito e não consigo me explicar. Quando estou com boa disposição e completamente só, durante meu passeio, os pensamentos musicais me vêm em abundância. Não sei de onde vêm esses pensamentos, nem como eles me chegam. Minha vontade não tem nenhum poder sobre isso. Olha que interessante. A mediunidade, através desses grandes artistas, né? O pensamento musical me vem à cabeça sem eu saber de onde vem. Eu não tenho nenhuma vontade sobre eles. Ele tinha apenas o trabalho de estar passando para o papel essas ideias musicais. Claro que para isso acontecer, né, gente, para que um espírito superior passar uma música dessa para Mozart, é necessário que o espírito tenha já em si uma bagagem necessária para conseguir decodificar essas informações. Imagina um espírito como esse querer passar para mim ideias musicais, não ia sair nada. Porque eu não tenho em mim
os recursos indispensáveis para estar traduzindo o pensamento do Espírito. A Ivone Pereira, quando foi levada para conhecer Victor Hugo, ele estava procurando um médium para escrever alguns romances psicografados. E então, quando ele ficou de frente para a Ivone, ele fez aquele olhar de raio-x, né? E adentrou profundamente a Ivone nas suas conquistas, né? Ele falou assim, você não vai servir para mim. Você não tem aquilo que eu necessito para estar me expressando de forma mais fiel, né? E dizem que o Chico Xavier, para vir nessa encarnação, com essa tarefa de escrever tantos livros, de tantos estilos diferentes, ele se preparou durante séculos. Mesmo nessa existência, ele não tendo um curso superior, por exemplo, ele tinha dentro de si já os recursos indispensáveis para estar materializando as ideias do mundo espiritual. E quando o Chico Xavier foi questionado por um pastor no Pinga Fogo, né, o porquê que nenhum daqueles grandes pensadores do passado, como Sócrates, Platão, né, não haviam escrito nada através dele. E o Chico então faz o seguinte questionamento: meu filho, devemos analisar também se estes homens, àquela época, também não teriam sido médiuns, não é verdade? Então, todo o indivíduo que vem aqui na Terra com essa tarefa de trazer os ideais de beleza, eles estão sendo assistidos pelos bons espíritos, ao passo que Sócrates dizia que um demônio lhe soprava a filosofia aos seus ouvidos. Demônio naquela época não tinha nenhuma conotação dos dias atuais, eram os espíritos, né? Então, Sócrates também era um médium que ouvia as revelações do mundo espiritual e trazia a revelação para a humanidade. A inspiração tem duas formas. A inspiração pessoal, que representam já as conquistas evolutivas do espírito, no seu processo ascensional, no seu processo de buscas, e a transmitida por espíritos elevados, que aurem a arte das fontes mais puras e comunicam seus efeitos a um ser que os emprega de forma ordenada por seus meios próprios e naturais. Isso aqui é muito interessante, porque não é fazendo propaganda, mas o meu pai, ele é um grande artista, tá, gente? Quem quiser conhecer, Eli Vicentini, procura depois nas redes sociais. E ele é um artista que nunca estudou arte. Ele desde pequenininho já pintava, desenhava maravilhosamente bem. Ele faz esculturas muito bonitas. E ele tem uma inspiração assim muito grande. Eu lembro quando eu era criança, às vezes eu ia dormir e meu pai ficava a noite toda acordado pintando, e quando eu acordava tinha um quadro pronto, lindíssimo. Ele, embora não sendo uma pessoa religiosa, de frequentar alguma religião, ele sempre gostou muito de temas religiosos. Ele adora Francisco de Assis e outros santos. Ele fez muitos temas religiosos. E eu via como que ele era inspirado nesses momentos, né? Ele recebia aquela ideia, aquele influxo, e passava para a tela tudo aquilo que estava vindo através dos bons espíritos. Então, essa inspiração ela pode ser pessoal ou vinda através do mundo espiritual superior. Inspiração e prece. A arte ideal é uma das formas da prece. Seu pensamento atrairá amigos invisíveis muito elevados. A eles será fácil fazer realçar o brilho da chama acesa anteriormente, e da alma do artista brotarão obras inspiradas pelo belo e pelo divino. Então, olha que interessante. A ele será fácil realçar o brilho da chama acesa anteriormente.
pois que nós sabemos que a matéria ainda dificulta muito a exteriorização das nossas potencialidades que já conquistamos. Então os Espíritos fazem com que elas possam estar sendo exteriorizadas, né? E quando utilizamos então a prece, intitulada como associada à inspiração, os artistas então terão um poderoso meio de conseguirem estar sintonizados com o mundo espiritual superior para trazer as obras mais elevadas sobre a Terra. Para produzir as obras geniais, capazes de elevar as inteligências até os pontos mais altos do pensamento, até o ideal de beleza perfeita, é preciso inicialmente criar a si mesmo, edificar sua própria personalidade e torná-la capaz de experimentar, de compreender os esplendores da vida superior e a eterna harmonia do mundo. Então, para que nós nos tornemos grandes artistas, é necessário edificar dentro de nós aquele reino de Deus que Jesus nos falou. Aquele reino de amor, aquele reino de bondade, aquele reino do perdão que existe dentro de cada um de nós. Através desse processo do amor, nós estaremos nos desenvolvendo enquanto espírito e ativando as nossas potencialidades divinas. Para encerrar, eu me lembrei agora de uma poesia da Meimei. Não sei se eu vou conseguir lembrá-la toda, porque me veio à cabeça agora. Ela se chama Alegria. Eu gostaria de finalizar as nossas reflexões com essa poesia. Se der um branco, vocês me perdoem, tá? Porque eu realmente não ensaiei ela, gente. A alegria é o cântico das horas em que Deus lhe afaga a passagem pelo mundo. Por toda parte desabrocham flores por sorriso da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A fonte é carinho liquefeito no chão da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não te permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo quando tudo pareças conspirar contra a felicidade que vos espera, ergue os olhos para a fronte risonha da vida e alimente a alegria por onde passes. A rosa oferece o perfume sobre o guante do espinho, e a alvorada aguarda generosa para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.